Que alegria nós estarmos juntos, mais um dia na presença de Deus, mais um dia tendo a oportunidade de fazermos a nossa Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Josué aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia e fazendo uma experiência tremenda com a Palavra de Deus que vai norteando, dando norte dos nossos passos, caminhos, aquilo que nós devemos seguir, coisas que nós precisamos mudar. É muito interessante colher os frutos do estudo bíblico, da leitura orante da Palavra de Deus. Quero convidar você a abrir o seu coração para que nós possamos pedir juntos, suplicar juntos o Espírito Santo e esse Espírito Santo nos conduza no nosso estudo, na nossa meditação. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, para a gente anotar o texto que nós iremos estudar hoje. Então, anota aí, Josué, capítulo 16, versículos de 5 a 10. Josué, capítulo 16, versículos de 5 a 10. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Eis o território dos Efraimitas, segundo seus clãs. A leste, a fronteira de sua herança ia de Atarote-Adar até Bet-Horon, de cima. Do lado ocidental, a fronteira ia até Macmetat, a norte, de onde virava para leste, até Tanat-Silo, passando depois a leste de Janoe. De Janoe descia para Atarote e Naarata, para chegar a Jericó e terminar no Jordão. Para oeste, a fronteira se estendia de Tafua, pelo ribeiro de Caná, até terminar no mar. Essa era a herança da tribo dos Efraimitas, segundo seus clãs. E acrescentem-se as cidades reservadas aos Efraimitas, no meio da herança dos Manasseitas, todas aquelas cidades com suas aldeias. Mas eles não conseguiram expulsar os cananeus que habitavam em Gazé. Por isso os cananeus habitam no meio de Efraim até hoje, sujeitos, todavia, a trabalhos forçados. Vamos lá, nós estamos aqui seguindo o roteiro da distribuição das terras para as tribos. E aqui a herança de Efraim. Então, apresenta no texto literal que nós acabamos de ver, os versículos de 5 a 10, aqui os limites geográficos da terra. Mas também não paramos aqui nos limites geográficos. Nós vamos ver aqui que também eles recebem cidades adicionais que estão, no caso, no território Massaenita, mas ao mesmo tempo eles recebem uma advertência séria. A advertência está implícita, porque eles não expulsaram os cananeus que habitavam no meio de Efraim. Eles não expulsaram. Então, não expulsa os cananeus. Isso aqui pode comprometer o caminho. Por quê? O nome de Efraim significa duplamente frutífero. Então, alguém que tem uma identidade na frutificação, de dar muitos frutos. Mas existe uma raiz maligna aqui que não foi retirada, que são os cananeus. Isso pode comprometer a frutificação. Isso pode comprometer, não é? Por quê? O nome, ele vai simbolizar, porque está vinculado ao verbo lá no hebraico parar, ele está vinculado a dar frutos, a multiplicar, a florescer. Só que aqui a gente já viu uma sementinha plantada pela serpente, para que aquela que é a identidade do nome de Efraim possa ser corrompida e não produzir os frutos que Deus deseja que ele frutifique. Por quê? A frutificação, muito mais do que material, ela precisa ser espiritual. E aqui eu e você somos convidados a entender algo muito importante. Exige proporcionalidade de abertura de coração, de decisão, de posicionamento, de vivência, a nossa frutificação espiritual. Por exemplo, vou te tentar esclarecer um pouco.
eu recebi de Deus um carisma chamado Canção Nova. Se eu, como Canção Nova, for um relaxado, se eu não rezar, se eu não buscar viver os princípios de vida da Canção Nova, se eu não corresponder, não tem como o carisma crescer em mim, frutificar em mim, porque depende da minha contribuição. Eu preciso contribuir proporcionalmente, não é? Vamos imaginar, se eu peço pouco, eu vou receber pouco. Se eu me dou pouco, eu vou receber pouco. Vamos imaginar dentro da questão que hoje muita gente vive aí no cuidado com a saúde. Uma pessoa que malha. Então, ela é disciplinada, ela vai lá, faz os exercícios da maneira correta, se alimenta da maneira correta, ela vai obter um resultado diferente de quem é indisciplinado, que vai um dia na semana, passa 15 dias sem ir, não se alimenta direito. Proporcionalidade. Mas a gente precisa entender que também, diante de toda essa dimensão que nós estamos meditando, a gente correspondendo, eu gosto muito de um texto de Santo Agostinho, Deus que me criou, vou falar em primeira pessoa, mas vou falar em segundo, Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti, o Deus que me criou sem mim não me salvará sem mim. Aqui está a proporcionalidade. E, ao mesmo tempo, entender que nós devemos frutificar espiritualmente, mesmo nos tempos difíceis, porque nós recebemos uma herança. Nós devemos cultivar, cuidar dessa herança, independente dos dias bons ou maus. A herança que nós recebemos é o céu. E com este céu, aqui na terra, Deus deixou a igreja, Deus deixou os sacramentos. E aí eu poderia aqui elencar, passar por cada uma das realidades que Deus nos concede. Agora, dentro daquilo que a gente viu aqui com relação aos cananeus. Vamos lá, não expulsaram os cananeus. Aqui já podemos visualizar que futuramente pode se colher um problema moral, espiritual, não é? Nas realidades das gerações seguintes, porque as gerações podem se contaminar com as práticas dos cananeus. Deus mandou expulsá-los ali da terra, porque eles podem contaminar com as práticas de idolatria, com tudo aquilo que eles viviam. E sem purificação, a herança que nós recebemos corre risco. Se eu não me purificar dos meus pecados, a herança que eu recebi, o céu, ela corre risco. Não basta receber a bênção, é preciso cuidar dela. Não basta receber essa certeza, olha, Jesus Cristo me salvou lá na cruz, mas eu preciso cuidar do meu caminho de salvação. Por quê? Os espinhos podem sufocar a herança. O mal pode sufocar o bem se eu não eliminar o mal. Isso é muito importante. Eu anotei aqui um texto de Santo Ambrósio, meditando sobre essa realidade. Vai dizer assim: Jezé foi deixada com os cananeus e ali nasceu a corrupção. Na cidade de Jezé, onde habitavam os cananeus. Assim também, se não expulsamos os vícios da alma, eles habitarão conosco e cobrarão tributos. Então, veja bem, a gente não pode conviver com o inimigo. O problema é que hoje muitos aceitam os pecados, os vícios, os hábitos espiritualmente nocivos. Eles aceitam conviver com isso. Muitos cristãos. Ah, é normal, a gente é fraco mesmo. Ah, tá, eu sei que eu sou fraco. É quando eu me sinto fraco, então eu sou forte. Por que eu sou forte? Por que Paulo diz isso? Porque sabendo da minha fraqueza, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou vigiar, eu não vou me expor, eu vou tratar aquilo que em mim precisa ser tratado para que eu não ceda espaço para a fraqueza. Então, a gente não pode deixar que esses vícios, esses pecados cobrem tributo, porque vai nos esgotar espiritualmente, vai tirar de nós a bênção, vai tirar de nós a graça. Veja só, receber a graça, receber a bênção, receber a herança é o início. Manter e purificar é o verdadeiro caminho que nós devemos trilhar. É um grande desafio nos manter no caminho da santidade, eliminar os cananeus da nossa vida.
do nosso convívio. Nós não podemos conviver com pecados. Eu não estou dizendo aqui, você agora é imaculado, nunca mais vai pecar. Mas você não pode aceitar o pecado, achar que o pecado é a coisa mais normal do mundo, ou achar que não existe mais pecado, ou deixar Satanás mentir para você, olha, viva do jeito que você quiser, está tudo certo, está tudo salvo, você já tem herança, Jesus já morreu lá na cruz, espera aí. Eu receber herança é o início. Eu preciso agora purificar, manter, caminhar nesse desafio. Eliminar os vícios. Que vício, padre? O vício da droga? Não. Isso aí é uma coisa que a gente já não deveria ter, né? Vício de droga, vício de álcool e qualquer outra realidade de vício. O vício que eu estou falando aqui são os vícios capitais. Luxúria, gula, tristeza, ira. Poderia aqui elencar os 7 pecados capitais. Esses são os vícios. Mas você tem vício de pornografia, você tem vício de prostituição, você tem vício de jogo. Meu irmão, isso aí vai minar a sua fé, se você não se posicionar. É preciso que nós tomemos posição. Não conviva com a idolatria cananeia, não conviva com a idolatria mundana, não conviva com o pensamento laxo, relativista. Isso vai destruir a sua vida espiritual e vai colocar em risco a tomada de posse da herança que é o céu. Você corre risco, eu corro risco, se eu escolher conviver com os cananeus, se eu escolher conviver com o pecado, se eu escolher conviver com o vício, se eu escolher conviver com os maus hábitos, se eu achar que está tudo normal, achar que é assim mesmo, eu sou um cara maduro, eu posso fazer qualquer coisa, tome muito cuidado. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor está chamando a nossa atenção para algo muito sério. Não podemos ter aliança com o pecado, os vícios, os maus hábitos, pois os mesmos nos impedirão de crescer na graça, de frutificarmos e de, no futuro, tomarmos posse da nossa herança, que é o céu. Devemos ser radicais e entrarmos no combate espiritual para vencermos, com a graça de Deus, o pecado, os vícios e os maus hábitos. É um aviso, é uma advertência. E é uma advertência séria da parte de Deus. Isso aqui não está por acaso na Bíblia, no sentido literal. Os cananeus ficaram lá em Gezé e tal e pronto. Que distração. Eles até fazem trabalhos forçados. Não. Aqui está mostrando que no futuro isso pode comprometer a herança, isso pode comprometer a multiplicação, a frutificação. E Deus alerta aqueles que o amam e que Ele ama. Deus nos ama. Como um pai, Ele nos corrige. E eu e você hoje, eu e você estamos sendo corrigidos. Não deixemos na nossa vida nada que possa nos levar à corrupção, ao pecado, à escravidão, ao mal. Combinado? Vamos rezar então pedindo a graça para Deus. Senhor, dê a mim e aos meus irmãos força e coragem e determinação para arrancarmos da nossa vida com a sua graça, com a oração, com a penitência, com o jejum, com tudo aquilo que nós temos, Senhor Deus, para fazer espiritualmente, arrancar o mal pela raiz, arrancar o pecado, arrancar os vícios, os maus hábitos. Não permita que nós sejamos relativistas. Não permita que nós, Senhor Deus, nos iludamos na convivência com aquilo que é nocivo, com aquilo que é mal. E isso nos arranca da graça, isso nos tira, Senhor Deus, da sua presença e da sua bênção. Eu confio totalmente em Ti, eu espero em Ti, eu coloco a minha vida em Ti, junto com os meus irmãos. Conceda-me a graça desse despertamento, conceda-me a graça de uma firme decisão, de uma determinada determinação, para que eu siga o caminho certo e não conviva com o mal, porque ele sufocará os bons frutos de santificação que o Senhor espera que eu produza e assim receba a plenitude da herança no céu. Conceda-me essa graça,
Conceda aos meus irmãos essa graça, porque somente pela sua graça nós conseguiremos vencer-nos a nós mesmos e as nossas fraquezas. Amém. Deus quer que nós lutemos. Deus não quer que nós cultivemos serpentes na nossa casa, na nossa alma, aquilo que pode nos envenenar e nos tirar a graça. Agora, depende de você, depende de mim. A decisão, ela é nossa. Deus já tomou a dele. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.